Estado ele tem três formas de se manter. Ele pode usar a força, ele pode usar a economia e ele pode usar a cultura. Hoje, o que está mais em evidência e a parte mais impactante na vida das crianças é a cultura. Como a gente combate isso? Tem alguma forma que você indicaria, assim, que você diria, que você gostaria de deixar o recado, uma instrução para os pais que têm filhos pequenos? Olha, a questão da cultura, ela diz muito respeito, como tu tinha comentado, por exemplo, sobre os personagens da Marvel e essa discussão de estética, né, desse último ramo da filosofia, ele é bem rico. Então, o objetivismo, por exemplo, tem uma interpretação particular, tem uma teoria estética também, assim como tem o conservadorismo. Então, uma forma interessante de mudar a cultura é realmente entender o que acontece nas expressões culturais. Então, você vê na música, no cinema, como você comentou, o que se vê é realmente, por exemplo, a destruição da figura do herói. Então, em 2008, por exemplo, nós reclamávamos que começava a surgir a figura do anti-herói. Agora ele é inimigo dos dois, o que está sendo produzido agora, é um total nihilista. Ele nem luta pelas coisas erradas, ele não luta por nada, ele não tem propósito nenhum. Ele só vive e morre. Então, tu percebe como as coisas vão se desintegrando. A música, você vê hoje que a pobreza musical que existe, ela também é um reflexo da sociedade. As pessoas, elas não têm, as pessoas não têm paciência para ouvir uma letra, elas não têm paciência para ouvir acordes mais complexos. Então elas vão se afogando naquele niilismo, e hoje a Covid também veio mostrar quantas pessoas são doentes psicologicamente, e porque antes elas tinham aquela rotina de acordar às 8, voltar às 5, pega o ônibus, come, dorme, faz as necessidades básicas, não percebiam. Quando elas tiveram que ficar em casa, e elas tiveram que conviver com elas mesmas, aí se tornou um inferno. E isso tudo são sinais culturais. São sinais que as pessoas estão doentes. Só que às vezes elas não admitem, às vezes elas não têm condições de buscar ajuda, ou simplesmente elas continuam vivendo daquela forma, eu diria, vegetal até a morte. Então, realmente a cultura é um reflexo da forma como as pessoas estão vivendo. Como mudar isso? Além de estudar estética, se tu não quiser estudar, não tem problema. Uma coisa que Rand colocava, e que eu vejo que é único dentro de todos os autores liberais, pelo menos os mais conhecidos, é a ideia de virtudes e propósito. Ela bate muito na questão da autoestima e do propósito. Tu tem que ter um propósito, um trabalho produtivo, alguma coisa que te ajude a dar sentido para as coisas. E nesse sentido também a maioria das pessoas, muita gente não gosta do que faz, demora para achar uma carreira onde que ela tenha paixão, né? Por exemplo, o Rodrigo também com a questão da construção, da engenharia, tu consegue ver que ele gosta disso que ele faz. É trabalhoso, é cansativo. Eu, por exemplo, com a tradução, eu gosto de transmitir ideias. Não necessariamente as ideias com as quais eu concordo, eu já traduzi diversos livros de esquerda também. Mas eu digo, de tu conseguir acordar de manhã e ter um propósito claro na tua vida e que te dá prazer e que te permite comprar coisas também, ter relações boas com as pessoas. Então, tudo isso é uma discussão que que a cultura ela só mostra consequência. Para a gente mudar, a gente tem que ir na causa. Onde é que vem essa destruição de valores? Vem da esquerda também, principalmente, né? O Rodrigo estava comentando porque que eles não brigam entre eles. Eles tiveram diversos autores que segmentaram estruturas de guerrilhas culturais, que são gênios na manipulação. Que os liberais estão distantes, estão anos-luz da mesma capacidade de certos teóricos da década de 40 e 50 do marxismo. Só que também muitos liberais nem sabem quem são essas pessoas, né? Então, por isso que a gente briga. Eu acho que às vezes falta um pouco tem que fazer uma meia-culpa e saber que a gente muitas vezes é um pouco raso em algumas coisas, em vez de se preocupar com o que interessa. Né?
Mas eu acho também que essa profundidade deles, esse aprofundamento deles, tem muito relação com o interesse também, né? Mas tem Porque uma um coisa. cara, quando ele é de esquerda, ele briga para chegar no poder. E aí vale tudo, vale roubar, vale matar, vale tudo. Um liberal, um libertário, ou alguém que quer diminuir o poder, ele não tem o interesse pessoal de ir ali tentar tomar o poder de outra pessoa, né? O interesse dele é devolver esse poder para as pessoas. Então, Então talvez falte um pouco desse fogo, assim, né? mas aí eu concordo em gênero, número e grau com o Matheus pelo seguinte: por que que nós estamos envolvidos em diminuir isso? Porque nós já descobrimos, obviamente que lendo e estudando, que se nós não entrarmos no jogo, nós vamos ser tomados. E aí é o que eu sempre digo, e concordo de novo com o Matheus: o que falta para nós, que nos julgamos acima da esquerda, do coletivismo da esquerda, falta-nos estudá-los. Porque quando a gente fala de Gramsci, do gramscismo, ninguém foi tão efetivo em mudar o mundo para o mal quanto ele. A sua estratégia, mas ninguém lê, né? É Antônio o nome dele, né? Antônio Gramsci, não é isso? Exato. Ninguém lê Gramsci e vai se aprofundar, né, nas estratégias de como tomar o mundo nessa forma sutil, sem derramar uma gota de sangue. Se você gostou desse corte, tem que ver o que sai ao vivo. Então deixe seu like, compartilhe e se inscreve para não perder os próximos vídeos.